Olá, boa noite! Tá começando aqui mais um bate-papo hoje do projeto Foles Digitais, que é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, no qual estamos fazendo um estudo sobre todo o universo ao redor desse instrumento, a concertina. A concertina, que é um dos instrumentos mais antigos que é tocado tal qual foi construído desde o início. Esse instrumento que todos os instrumentos de fole, na verdade, são de cerca de 200 anos para cá, e a concertina remonta lá desde o começo dessa trajetória. E nesse projeto, faz parte do projeto o Matheus Samico na equipe, que está desenvolvendo uma pesquisa histórica. Muito bacana essa pesquisa, gente. Está no blog da gente chamado universoconcertina.wordpress.com. Lá você pode encontrar um estudo bem interessante que foi levantado agora sobre a origem dos instrumentos de paletas livres, dos modelos de concertina, dos instrumentos em geral de fole. E também faz parte da equipe o João Trachtenberg, responsável pela parte do digital. Sim, preciso esclarecer que esse projeto tinha inicialmente a intenção de fabricar uma concertina, porém a gente entendeu que a Lei Aldir Blanc é um edital emergencial de curto prazo, então não seria possível, mesmo que a gente tivesse essa expertise, de construir num prazo tão curto um instrumento, né? Então, a gente se debruçou em estudar sobre a história do instrumento e sobre o desenvolvimento de um protótipo que vai ser MIDI, né? Com o qual a gente vai disparar sons através do computador. E esse protótipo é uma carcaça no formato de um instrumento real, com botões digitais, e com esses botões a gente vai poder experimentar um pouco das variantes que existem em torno desse instrumento. Esse protótipo não é o encerramento de uma pesquisa, mas sim uma ferramenta de pesquisa. É um protótipo com o qual a gente pretende fazer estudos para desenvolver um instrumento futuramente e que servirá também para luthiers que tiverem interesse de experimentar e desenvolver as suas próprias afinações, seus próprios caminhos. Então, o João Trachtenberg, ele é o responsável da equipe por essa parte digital. Ele chama o trabalho dele de artesania digital. Já trabalha isso com um tempo já, tem uma empresa chamada Batbeat, que desenvolve instrumentos digitais. Outro membro da equipe é o Romildo Roma, que é o nosso luthier, o marceneiro e luthier que põe a mão realmente na parte física da carcaça e também está com muito esmero fazendo esse trabalho com muita dedicação. E também tem a Janaína Serra, que é nossa assessora de imprensa da área da comunicação, e ela é do Espírito Santo, uma terra que tem tradição de concertina, também por aí veio o convite até ela. E eu sou o Johan Bremer, que estou fazendo aqui a apresentação da live hoje. Já tem ali o Júlio César dando um alô para a gente aqui, que ele foi o nosso convidado do bate-papo na quarta-feira agora. Júlio César, bem-vindo, Júlio César. A gente bateu um papo bem legal aqui. Recebi um retorno bacana também dos participantes aí. Já tivemos o Daniel Quant, que é um fabricante de bandoneons de Santa Catarina. Depois tivemos o seu Angelino Zager, que é um fabricante de concertinas do Espírito Santo. O Júlio César é um acordeonista, pesquisador, professor, arranjador. E hoje tenho o grande prazer de anunciar o nosso convidado que está aqui, que é o
Léo Rugero. Boa noite, Léo Rugero. Seja bem-vindo. Boa noite, Johan Bremer. É um prazer estar aqui com você nessa noite, né? Esse belíssimo projeto que vocês estão desenvolvendo, toda a equipe, Clatenberg, seu amigo, todos os colegas envolvidos nesse projeto. Muito bacana, Léo. Que bacana a sua presença aí, cara. Uma alegria muito grande poder contar com a sua participação. Obrigado por ter aceito o convite. Que agradeço. Gente, Léo Rugero, ele é um pesquisador, é um músico, né? Primeiramente, é um músico e pesquisador, etnomusicólogo, que desenvolveu uma pesquisa incrível sobre também instrumentos de fole e acabou se debruçando mais sobre o instrumento de oito baixos, né, Léo? É verdade. Acabou que foi o fone de oito Principalmente baixos. aí ele acabou direcionando a pesquisa dele É, para o oito baixos do Nordeste, que é pois um, é. um caminho peculiar. E aqui eu tenho aqui, vou mostrar aqui esse livro incrível. Gente, Obrigado. esse livro é um achado, é um livro extremamente necessário, importante que já foi feito. Esse livro, vou mostrar aqui mais de pertinho. Com respeito aos oito baixos, né? Uma paródia com respeito aos oito baixos da a música Luiz Gonzaga. É um estudo etnomusicológico sobre o estilo nordestino da sanfona de oito baixos. Então essa é a pesquisa, o trabalho feito pelo Léo Rugero. E vocês podem depois entrar em contato, a gente vai deixar o contato aí para quem quiser adquirir o livro também. Queria falar um pouco sobre você, na verdade, você falar um pouquinho sobre você para a gente. Como é que é? Primeiramente, agradecer tecendo assim elogios, louvas ao livro. Eu fico muito feliz, até por você ser uma pessoa que está diretamente ligada ao tema, à pesquisa, né? Então, para mim, é muito importante esse feedback. Pois é, a minha história com o fole, ela começou com oito baixos, né? Ela começou em 1999, na verdade, quando eu conheci um sanfoneiro chamado João Torquato, que tocava o oito baixos no estilo do calango mineiro, que também Que tem bacana. uma peculiaridade técnica. Foi meu primeiro encontro com o instrumento, né? Foi assim, na época eu nem imaginava que eu iria tocar, né? Porque eu achava dificílimo. E eu estudava música, eu já era músico, né? Eu tocava piano, que meus instrumentos assim na infância foram um órgão eletrônico, que estava na Olha, moda na década de 70, né? Eu sou filho da década de 70 ali. sim, sim. Minha Aqueles irmã com tinha pedais, é? Aqueles órgãos aqueles com pedais. Ah, rapaz, Tem, você começou muito tem, bem. Aquilo ali é uma coisa eu tenho, maravilhosa. tem até um aqui na sala, só não vou inverter o computador para não, Certo. não criar um desastre aqui para mostrar, Que mas eu tenho. bacana, cara. Oh, que É, legal, bicho. e violão, né? Então eu tinha uma outra, e violino, eu também estudei violino clássico, assim. Aham. Então eu tinha uma outra vivência na música, dentro da música, que passava também pela música, pelas práticas tradicionais, né? O violão de sete cordas, mas o oito baixos, assim, enquanto instrumento, claro que eu já havia visto, né, em algum lugar, alguém tocando, mas o meu primeiro contato foi com o João, e dentro do calango. Ele tocava, assim, estilo mineiro, que muitos dizem se assemelhar ao coco, outros dizem que se assemelha ao vaneirão, ao estilo gaúcho, né? Foi meu primeiro contato, coisas assim desse tipo. Ô, rapaz, chega de uma saudade agora de dançar, viu? Pois é.
nesse momento, né? Aqui no Rio a gente está em lockdown, né? E aí o João foi uma grande influência para mim. Com ele eu aprendi um pedaço da cultura afro-fluminense que eu desconhecia, que envolvia práticas como calango, a folia de reis, o jongo. Então ele foi um professor, na verdade um grande amigo. Quando ele se foi, ficou aquele vazio. E eu acho que esse vazio ficou no Oito Baixos também. O Oito Baixos, para mim, nasceu da saudade de tentar trazer a presença do Poxa, que João legal, novamente cara. na minha vida. E aí eu vi o quanto ele havia sido meu mestre, né? Foi quando eu comecei a me interessar e vem tudo junto. O Oito Baixos na minha vida não foi uma coisa assim de dentro para fora. Eu vou tocar Oito Baixos, não. Eu sempre achei o Oito Baixos insano, embora agora eu prometi dizer que é facinho de tocar. Porque eu acho que, falando da coisa da inclusão, que é importante trazer o Oito Baixos, assim como a concertina, para o presente. Por isso a importância do digital, do MIDI, da Sim, pesquisa que vocês estão desenvolvendo, porque é para mostrar que esses instrumentos não são matrizes. Eles são instrumentos presentes, quer dizer, eles têm até uma função matricial no passado, em relação a culturas tradicionais, como a cultura nordestina, e depois a gente pode falar sobre isso mais, né? Mas, na verdade, são instrumentos vivos, que estão na minha mão, na sua mão, na mão de outras pessoas. Alguém que esteja nos vendo agora descobre e fala, eu quero tocar isso, né? E se apaixona e começa a tocar. Então, é um processo vivo, né? E temos que realmente dialogar cada vez mais, né? Mas, voltando, tudo veio junto, e aí veio a ideia de escrever o primeiro artigo, que foi a Sanfona de Oito Baixos e a música instrumental. Eu tinha contato já com o lado do calor mineiro e tinha contato com o sul, mas conhecia pouco, por incrível que pareça, embora o Rio de Janeiro tenha uma influência nordestina enorme, eu não havia tido contato ainda com a tradição do fole nordestino. Foi então que o senhor até do Espírito Santo, você falou do Espírito Santo, seu sim. Valdir, está vivo, seu Valdir, um abraço para seu Valdir, quem sabe ele qualquer hora vê esse vídeo. O seu Valdir falou, rapaz, você tem que conhecer o Zé Calixto. O Zé Calixto toca tudo no Fado de Oito Baixo. E aí foi a partir do seu Valdir que eu tomei contato com o Zé Calixto e surgiu o convite do Fernando Ximenes, da Maria Luísa, que foi para escrever o primeiro artigo, né, que foi o artigo embrionário da pesquisa, que gerou, inclusive, esse livro, que gerou minha dissertação de mestrado na UFRJ, alguns anos depois. Isso deve ter ocorrido já por volta de 2006, 2007, é o artigo de 2007. E aí foi uma coisa assim muito legal, assim, muito bacana. Daí foi a coisa, o Oito Baixo foi entrando na minha vida, né? E a tradição nordestina do Oito Baixo, sobretudo. Pois é, e você acabou, a partir de que conheceu o Zé Calixto, né? Uhum. Aí você Foi, acabou enveredando para estudar o Oito Baixo nordestino, né? exatamente. Eu fui, isso foi até, eu já conheci o Zé Calixto, conheci o Zé Calixto em 2007. Lembro bem, foi na Feira de São Cristóvão, nosso primeiro encontro. E seria somente uma entrevista. Acaba que se tornou o começo de uma longa amizade que nós tivemos. Enquanto ele esteve presente aqui, foi um grande amigo que eu tive, o Zé Calixto, um grande mestre também. Ele me Nossa, ensinou ele. Nossa, tudo. você ouvir um disco do Zé Calixto, você fica assim. Você É, renova suas, suas verdade. compreensões do que é possível se fazer, né, no É, instrumento, né? com certeza, com certeza. E aí foi É, o contato com o Zé, surgiu a ideia, como não havia ainda um trabalho acadêmico na época a respeito do fole de Oito Baixos, eu acabei tentando, assim, mestrado, consegui, e fiz o trabalho em etnomusicologia, né? A dissertação foi entre 2008 e 2011, 2009 e 2011, na verdade, na hum, UFRJ, e foi um mergulho, aquele foi mesmo um momento de mergulho na tradição nordestina do Fado de Oito Baixos. olha só. É, pois é.
o fole nordestino, ele tem o que mais chama a atenção ali de primeiro é, assim, além do timbre, né, que é a primeira coisa que a gente percebe, né, assim, vamos dizer, apenas de ouvir, você ouve, você já vê que não é um fole que tem aquele som gaúcho, primeira coisa, Não né? tem, não tem. Já muda ali a sonoridade, É, exatamente. o Timbre. fole gaúcho tem um vibrato, né? E, Normalmente tem vibrato, realmente. e aí no Nordeste eles já afinam reto, né? E muitas vezes o castelo é oitavado também, né? Que dá aquele brilhozinho. Exatamente, exatamente. Esse fole aqui, ele foi afinado pelo Zé Calixto, inclusive. Ele foi, ele pertenceu ao Zé. Assim que eu conheci o Zé e ele viu meu interesse no fole na época, ele queria que eu fosse o dono desse instrumento. Eu comprasse esse instrumento dele que ele havia acabado de afinar. É uma Hohner, né, um instrumento alemão, fabricado na Alemanha, mas que foi realmente customizado, né? Ele passou por um processo de adaptação para obter a sonoridade nordestina. E esse processo é um processo complexo, que inclui a mudança da afinação, quer dizer, a posição das notas nos botões, né? Um desenho de escala diferenciado, os baixos também, o som seco, né? Que você falou, dá para ver bem aqui, ó. Som bem seco, né? Oitavado, né? Essa coisa do brilho, também tudo É. isso que você falou é bem perceptível. E tem um timbre muito peculiar, né? Eu sempre senti no Oito Baixos esse ronco, né? Que se descreve em algumas letras, o ronco do fole, né? Que é um roncado realmente, né? Tem um timbre que é muito peculiar. E eu acho que eu fui atraído pelo timbre, inclusive, pela timbragem do instrumento, pela maneira como o colorido sonoro, né, que ele produz, né, e a técnica também, uma técnica muito peculiar, né, repertórios também, repertórios Pois é, tradicionais. Assim. depois do timbre, quando a gente ouve assim, um oito baixo nordestino, depois do timbre, a outra coisa que chama a atenção é a própria melodia, né? A harmonia, né? Vindo desse fole. E aí você, com o ouvido mais apurado, você percebe também as escalas, né? Os cromatismos, né? Bibidi, essa coisa Sim, a, que a, a própria mudança da escala, né, que propicia o cromatismo, né, acaba que você pode... Você tem a própria é, dinâmica do instrumento, né? Então, isso tudo acaba que a própria maneira como a afinação foi consolidada, que é um mistério, na verdade, a isso. afinação transportada, a única pessoa que eu encontrei até hoje que possui uma teoria do surgimento dessa afinação era um senhor do Ceará, um conhecedor da cultura tradicional, que atribuía a origem dessa afinação a um afinador paraibano. Foi a única pessoa, mas mesmo representantes notórios assim da tradição do fado de baixos, a exemplo do próprio Zé Calixto, que nós já citamos, ou Luizinho Calixto, né, seu irmão mais novo, outro grande virtuose do fole, não se sabe exatamente, né, de que maneira essa afinação surgiu. Claro que afinações com essa perspectiva cromática, né, dos botões, por exemplo, aqui eu tenho Dó e aqui o Si. Né? Claro que propostas de afinação semelhantes surgiram e foram historicamente, digamos assim, estudadas, né? Desde o início do século XIX, desde a década de 30, né? O sistema Foulon, por exemplo, que é segundo Pierre Monichon, que Sistema qual? foi Foulon, do Folon? francês, né? Em 1834,
que já era um sistema que trazia cromatismos, e na Irlanda também existe um sistema cromático que, de certo modo, possui um paralelismo que nós podemos É bem atribuir, parecido, né, com a nordestina. que pode ser de uma necessidade, que pode ter sido atribuído por uma mesma necessidade de obter todos os 12 semitons, toda a escala cromática, né, toda a sequência que não fosse apenas a sequência diatônica, né, os acordeões, originalmente, os acordeões diatônicos, eles faziam... E, de repente, a necessidade de fazer um instrumento que tivesse esses semitons, né? Eu não sei quando foi a gaita cromática, mas se você pensar que a gaita cromática é uma fileira, aí você aperta um botão, você tem outra fileira, você pode ter isso nas duas fileiras também no instrumento, né? Também nas duas Pode fileiras, ter sido também. exatamente. Nem Eu ouvi precisaria dizer... ter... Fala. Não. Eu ouvi dizer recentemente que foi encontrado indícios de imigração irlandesa em Triunfo, né? Eu ouvi essa Então, história uns 2 anos atrás, na verdade. existem algumas teorias de trocas culturais muito curiosas e que, infelizmente, não foram estudadas em tempo real. Quer dizer, ou se foram, ainda se desconhece essa literatura. O professor Samuel Araújo, por exemplo, ele trouxe interessantes perspectivas, por exemplo, de cruzamentos, né, nesse sentido. E existe um livro muito interessante, do Zé do Norte, do famoso Zé do Norte, autor, né, o coletor, adaptador de Mulher Rendeira, né, Sim. o grande compositor paraibano, um dos percussores da música nordestina em sentido fonográfico, né, um verdadeiro mestre, né, da cultura nordestina. E no livro autobiográfico que ele escreveu, ele fala sobre a presença irlandesa, né, em Cajazeiras, né, na construção dos Ele fala em trilhos de presença irlandesa lá? trem, fala na presença irlandesa, né? E ele fala, inclusive, da proximidade que ele possuía da família de irlandeses, que chamavam de My Boy, pois gostavam muito dele, assim, e que queriam até Oh, que legal. adotá-lo a uma certa altura, né? Ele chega a apontar isso no livro. Infelizmente, Zé do Norte se foi. Infelizmente, não encontrei relatos do Zé do Norte acerca de uma troca musical, né? A ideia do forró enquanto forró foi rechaçada por muitos, né? Embora tenha sido uma bandeira do Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo conta que quando ele fez a música forró, a partir desse inglesismo, dessa analogia, muitas pessoas emparedaram ele, né, dizendo que, na verdade, a palavra forró já era uma palavra antiga, mas tirando essa discussão de lado, deixando essa discussão do vocábulo, né, do termo forró, e avançando para uma perspectiva histórica de similaridades, sem dúvida, o fole, o acordeão diatônico, né, lá eles não têm esse termo fole, né, irlandês é o que mais se aproxima do fole nordestino sob diversos aspectos, dentre as tradições do mundo, né, as diferentes tradições sonoras. É uma analogia que é possível, né? Eu acho que nada deve ser descartável. Assim, meu trabalho eu tento ao máximo abrir, deixar todas as cartas na mesa, certeza. porque tudo podem ser caminhos de investigação futura para pesquisadores, para músicos, e infelizmente a Paraíba ela tem uma iconografia muito pequena. Viajei bastante pelo estado da Paraíba, né? Mas quem sabe em Pernambuco, quem sabe em outros estados se encontrem documentos históricos, plantas de afinação, relatos de viajantes, e isso tudo vai construindo esse quebra-cabeça. O que nós não podemos ter é medo de
recontarmos nossa história continuamente, né? Exatamente. E lidar com todas as hipóteses possíveis, né? Sem E, preconceitos, porque isso. o globo é um só. E todos nós estamos muito mais próximos do que distantes, na verdade, quando nós paramos para pensar que nós pertencemos ao mesmo planeta, o planeta Terra, né? É complicado quando a pessoa quer ter uma convicção muito grande de alguma coisa nesse É, campo, né? Então com muito certeza, difícil porque o levantamento histórico ainda é muito insuficiente. Ainda que no meu trabalho tenha avançado um pouco, mas foi um trabalho de formiguinha, né? Foi aquela coisa de você isso. andar ali um longo trajeto carregando uma folha muito pesada nas costas e eu acredito muito no futuro. O futuro dirá, trará novas respostas. O que nós temos que fazer, eu acho, hoje, eu penso, é projetos como o que vocês estão construindo, de trazer um instrumento digital, de trazer novas maneiras de pensar um instrumento, estimular ao máximo a prática dos acordeões, melhor falando, dos instrumentos assim de palheta livre, né? Que são um pouco subjugados no Brasil como instrumentos inferiores, com menos recursos, e acaba se perdendo uma série de possibilidades que podem ser muito benfazejas para a nossa música. Então, acho que a gente tem que aquecer o mercado. Aquecer o mercado, que eu falo aqui como expressão, não só aquecer o mercado mesmo de praticantes, de intérpretes, de Sim. solistas, de concertina, de fole, como também ampliar a nossa discussão com uma discussão com você que tomou uma proporção que eu nunca consegui ter, eu agradeço, assim, eu sempre houve muita... sempre se evita tocar em certos pontos como se já fosse um assunto fechado, né? Então, é como se nós não pudéssemos avançar sobre uma pré-história. O que eu lamento, e isso já era um lamento do Mário de Andrade, na década de 20, era sobre a pouca exatidão dos escritores, dos viajantes, no Brasil em especial, sobre as práticas tradicionais em música. Isso inclui o fole, inclui a concertina, e acaba sendo um empecilho aos pesquisadores de hoje, porque se nós compararmos a países como a Irlanda, por exemplo, o percurso histórico, um trabalho de um pesquisador como Stephen Chambers, que é uma figura importante no estudo de concertina, melhor falando, do acordeão diatônico da Irlanda, ele já vem de um passado muito forte, muito consolidado, de estudos, de pesquisas, de escritos. Então, sai já de um ponto muito mais avançado. Infelizmente, nós saímos muito de suposições e tentar encontrar qualquer coisa, né? Um mapa de afinação, um escrito, uma história. Nós Porque temos está que... muito conectado com a nossa formação histórica, né? Cultural, né? Essa falta Exatamente, de registro é totalmente fruto dessa carência, é né? De uma estrutura mesmo na educação, né? verdade. É, o que eu acho bem interessante, né, se debruçar nesses instrumentos de fole, e eu queria ressaltar também que essa pesquisa ela tem muito mais do que um fim específico, né? Ela tem esse mergulho mesmo nesse universo, né? E aí atende a vários interesses, né, coletivos. E o que chama muito a atenção é como é fértil esse campo dos instrumentos de fole. Não são 200 anos ainda, né, do início dessa ebulição, né, de luthieria, e surgiu muitas possibilidades, muita gente querendo inventar o melhor, né? Um caminho, o outro. A gente encontra sites ali com diversos modelos de afinação, um mais maluco que o outro. O cara teve um modelo lá que o cara colocava um dó, aí o dó sustenido aqui, aí o ré era semitons intercalando mão com mão. É um negócio para tocar aquilo ali, cara. Eu acho que aí teve muitas possibilidades, né? Na Inglaterra, a gente vê ali a concertina, o Sir Whetstone, né? Ele foi Mas, bom,
um desenvolvedor, um cientista muito completo, né? Aquele cara que passou por várias áreas, tem a ponte de Whetstone, né? Ele pensou aquela afinação inglesa como um modelo que ele buscou a maior simetria para desenvolvimento de um virtuosismo mesmo, né? E é o sistema inglês, né? Que é mesmo parecido com essa que eu falei, só que é dó, ré, mi, fá, intercalando mão. Eu achei, inicialmente, quando eu vi, eu achei que seria muito difícil de tocar esse instrumento. E depois eu me lembrei da cora africana, que é um instrumento já de milenar, que é assim. A Então, cora, né? é, Exatamente, que é uma é assim. nota aqui, uma aqui, parecido com a própria Manejo. a Imbira também, né? Que, Sim, a imbira. algumas modalidades, né? Da calimba, que É, trazem também essa coisa cruzada, né? Das notas, né? é. É interessante Coincidentemente, isso. eu sou um tocador de imbira também e Olha, pesquiso não isso. sabia disso, É, olha, sabia. é, Interessante, é. é, é, mas aí, pronto, aí essa concertina inglesa, né, que ela ainda permanece, né, a cultura inglesa dessa afinação, e aí a coisa não parou de se desenvolver, né, tanto os instrumentos de fole hexagonais, quadrados, retangulares, né, que é mais o oito baixo, assim, né, Sim, os e baixos têm essa característica. Até porque originalmente os oito baixos eles eram mais. Esse já é um desenho mais moderno, né? Eu tenho uma aqui, por sim, exemplo. Eu tenho uma coque, que é o modelo considerado ancestral do Nordeste, né? Mas sim, sim, sim. infelizmente não está comigo. Mas Aham. essa Hering aqui é bem antiga. E ela tem esse formato que até os próprios tocadores antigamente chamavam de quadradinha, né? Ela tem essa coisa. Essa é a beija-flor. A beija-flor é uma beija-flor bem antiga. Que linda, hein? E essa beija-flor aqui tem uma história, inclusive. Ela foi meu primeiro instrumento, meu primeiro fole. Eu fui a Minas Gerais com sede de conseguir comprar um fole. Aham. Então fui a Minas, não encontrei nenhum fole, os que eu encontrei estavam muito caros, né, para que eu pudesse ter na época. E aí eu voltei frustrado na viagem, falei, puxa, minha intuição falhou. Aí eis que eu parei uma dessas vendas de beira de estrada e desci, eu estava com um pouco de sede, tinham muitas garrafas de mel. Eu falei, o que tem aqui é mel, viu? Mas aí em cima havia assim, uma espécie de móvel de madeira, tinha um acordeon, uma sanfona bem antiga, uma veronese, bem depauperada, e esse herring, esse beija-flor, que estava assim, a preço bem de beira de estrada mesmo, né? E aí Que foi uma legal, alegria, cara. porque eu saí com essa intuição, Ah, a voltava estrada triste, estava certa. aquela parada ali na estrada, num homem que vendia cestos de vinho, né? E potes de mel. Na verdade, eu parei com interesse junto, eu estava junto com outros colegas, outras pessoas, interessado pelo mel e pelos cestos, mas na verdade eu saí com um fole. Caramba, velho. Esse foi o seu primeiro fole. Foi. Mais tarde eu transportei ela, levei para o Lula do Corjon, aí em Pernambuco, né, em Sim, Recife, sim. e o Lula transportou, e eu tenho ela assim como um instrumento afetivo, né? Não é nem um instrumento que eu mais utilizo, assim, mas é um instrumento afetivo por ter sido o nascedouro dessa história toda, na verdade, né? Um Que instrumento bacana, cara. Que bacana. totêmico dessa caminhada. Que legal. Essas estradas que às vezes, né, você nunca ia sair de casa para procurar essa sanfona na beira da estrada, na lojinha de mel, né? Pois Aí é. só indo para Minas e voltando de mão vazia mesmo para você encontrar esse fole. Ai, ai. Aí,
os instrumentos foram se desenvolvendo, né? E botando um baixo e dando a possibilidade de fazer acompanhamento, botando acordes prontos. E aí até a gente chegou na sanfona, né? Que era assim, o máximo da sofisticação, que na verdade eu acho que a sanfona tal qual ela é hoje, o acordeon, né? Se eu não me engano, eu não sei exatamente, mas parece que não tem nem 100 anos ainda. Sim, está completando Tá agora completando 100 anos, né? um centenário do modelo do acordeão piano, Eu do tenho um acordeão cunhado que ele piano. fala assim, o acordeon é muito fácil de tocar, muito fácil de tocar. Ele não toca, né? Mas eu falei, e como é que você acha fácil? Ele falou, por dois motivos. Um é porque tem em todos os países do mundo. E segundo, porque você vai ali numa comunidade, num cara que é analfabeto, ou o cara é cego, ou o cara não sei o que, o cara não sabe fazer, né? E sabe tocar. Então, é instrumento fácil. Isso é uma brincadeira besta, né? Mas assim, é muito popular, né? É um instrumento É, realmente. Eu acho que muito. pela época que ele foi desenvolvido, né? Sem dúvida. Ele É, supriu muito forte, né? A coisa da festa, né? De poder tocar, né? Tudo, né? sem dúvida. E o formato também, né, da mão esquerda do acordeão, pelo uso do acordeão modelo Stradella, né, Estradela. nem falando dos acordeões de baixo soltos que surgiram depois, Sim. mas ele trazia também uma praticidade em relação à mão esquerda. Primeiro, o sistema unissonoro, né, que até então se conhecia o sistema bissonoro, né? Você fecha uma nota, abre outra. Então, quando começam a ser produzidos esses instrumentos unissonoros, onde você tem a emissão da mesma nota, né, da mesma altura, tanto no sentido de abertura quanto no sentido de fechamento, isso já propiciava uma facilidade digitacional absurda comparado aos modelos bissonoros, né, como É. dos foles, das concertinas, de modo geral, né, do bandoneon, embora exista também bandoneons, né, unissonoros. Então, acho que esse princípio unissonoro e a afinação dos baixos, seguindo o princípio da série, do ciclo, né, das quintas e das É. quartas, né, da comunicação dos acordes dentro de uma estrutura tonal, até, digamos, o Hermann Schaum diz que o acordeão é fruto do romantismo, pelo tonalismo, né, da própria Hum, função de você ter ali um botão, a tônica, no botão de cima você tem a subdominante, depois o botão de baixo a subdominante, o botão de cima a dominante, então você tem a relação das tonalidades, né? Então ele era um instrumento também que espelhava a necessidade da harmonia, né, do acompanhamento harmônico, e acredito que essa facilidade também, né, tanto dos modelos de teclas quanto dos modelos de botões que surgiram, trouxe realmente uma nova perspectiva e torna ainda mais curioso como sobreviveram essas outras práticas sonoras baseadas nesses instrumentos normalmente menores e mais complexos, que não podem dar e conta do baile e sobreviveram até os dias sobreviveram de a duras hoje. penas também, né? Sobreviveram a A, duras penas, né? a O duras oito penas. baixo foi substituído em grande massa pela É, sanfona, assim, a concertina também. o oito baixos ele tem um primeiro problema, né? Que foi a primeira questão que o Zé Calixto colocou para mim. Olha que interessante essa história, Johan. Hum, Eu acho que é uma história que serve para todos, assim, olha que interessante. O professor Samuel Araújo no UFRJ, ele ficou muito instigado a conhecer o Zé Calixto, né? E propôs que o Zé fosse ao UFRJ fazer uma demonstração, né? Ele produziu, conseguiu um pequeno patrocínio na época, e eu fiz intermediação. A primeira coisa que o Zé falou, ele falou, sim, eu posso ir, mas eu preciso do meu braço, no caso aí o braço esquerdo, né? E eu falei, eu quero que o Walter Sete Cordas vá comigo.
Olha Aí eu só. falei, não, Zé, mas é só você. Aí ele, não. E ele tinha uma frase que ele sempre falava, né, que a abelha sozinha não faz o mel. A abelha sozinha não faz o mel. Porque um acordeonista, ainda mais o Zé Calixto, como folista, que se dedicava ao repertório de choros, choros urbanos e valsas, ele gostava muito de tocar modinhas ao vivo, quando não eram contextos de forró, ele tocava músicas que normalmente não pertenciam ao repertório tradicional que se imagina de um fado de oito baixos, uma melodia como Malandrinha, canções antigas da era do rádio, que ele tanto ouviu. E o Walter Sete Cordas, ele era um violonista de sete cordas, né? Da própria função dos baixos e de uma harmonia complementar. Então, o Zé Calixto, ele para mim, ele é também quando se fala com o Luiz Gonzaga, ele tem uma expressão, né, que é utilizada, que é até título de um livro, agora me fugiu, que ele consolida a formação do trio nordestino, né, em torno da sanfona, de 120 baixos, do zabumba e do triângulo. Eu acredito que o Zé Calixto ele consolida a formação do fado de oito baixos como uma formação de regional de choro, onde você tem o fado de oito baixos, o violão de sete cordas, O que cavaco. dá o cavaco, né, com os acordes altos, assim, e uma percussão complementar que vai misturar instrumentos do forró, mais particulares da música nordestina, com pandeiro, com instrumentos que Pô, que pertencem a bacana. diferentes tradições, né? E o pandeiro também é muito tocado na Paraíba, né? A gente não pode esquecer do Jackson, né? Sim, sim. Né? Da Paraíba, uma das grandes escolas também do pandeiro, né? Tradicional. E eu acho que essa questão do Zé Calixto, na verdade, foi que trouxe interesse aos produtores dele conseguir traduzir o fole, trazer o fole para uma contemporaneidade. Isso eu estou falando em 1959, quando ele faz o primeiro disco pela Quer Philips. dizer que ele é um dos responsáveis por essa formação, É assim um dos como Luiz responsáveis. Gonzaga, o trio, ele é um dos responsáveis por esse Sim, regional do choro, assim. sim, que já era Que cultivado na bacana, cara. Paraíba desde a infância Sim. dele. Tem fotos do Zé muito jovem, tem até uma foto que eu acho que eu coloquei no livro, ele muito menino, ele parece que já nasceu com fole na mão, né? Porque ele parece que, segundo ele, ele tinha 15 anos na ocasião, e ele está com um violonista ao lado, e, se eu não me engano, um banjista, né? O Acho que tem banjo. essa foto no livro, né? Creio que sim, Acho tem que eu vi, sim. Tem acho que eu vi essa essa foto foto aqui no livro. no livro, agora eu não vou saber exatamente a página, senão até eu Sim. tentaria colocá-la aqui no vídeo, mas deixa eu Pelo que ver se você falou não agora, vou eu me lembro encontrar. dessa, me lembrei É, dessa é, imagem. é. E isso mostra como essa formação já vinha, né, de uma prática anterior, inclusive, né, de uma prática que já havia, e é o fato que complementa essa É essa aqui, característica do não? fole, essa aí, que eu até ampliei na época, ela até é exatamente, que ele está com violonista, isso mesmo, isso Que aí, legal, que isso legal. aí. Segundo ele, ele tinha por volta de 15 anos nessa foto, né, era um adolescente, né, começou a tocar muito cedo nos bailes. Então, essa evolução, digamos assim, entre aspas, da formação do fole veio realmente de uma necessidade de uma instrumentação mais arrojada que justificasse o instrumento também, a utilização daquele instrumento diante da renovação, da revolução tecnológica que já tinha sido deflagrada no mundo dos foles pela sanfona Pela e sanfona. havia sido delineada já por Luiz Gonzaga em suas gravações fonográficas. Precisava se reinventar, né? Precisava se bulir ali para poder se manter. Para Agora poder se eu manter. noto assim que a afinação transportada nordestina, ela transforma o instrumento num instrumento essencialmente solista, Solista, né? totalmente solista. Você Solista, não ele tem vira um clarinete, né? Vira um negócio para vida. você fazer um solo ali perfeito. Você tem todos os Porque cromatismos. na afinação gaúcha, por exemplo, vamos supor que eu tocasse a afinação gaúcha. Na afinação gaúcha, é possível que o gaiteiro, como eles chamam lá no sul, que ele se acompanhe.
Exatamente. Então, é um instrumento harmônico, por exemplo. Eu posso fazer aqui um forrozinho, ó. Tem aqui uma acorde menor. Então, você tem uma possibilidade de fazer acordes inteiros, né? Uma escala. Isso não ocorre na afinação transportada. A afinação transportada, eu não tenho essa possibilidade de ter todos os acordes completos. É um Não instrumento tem as melódico. terças completas, né? Em nenhum tom você Não, tem as não, terças. mesmo no tom mais simples do fole, eu não consigo realizar harmonicamente, ou seja, intervalos harmônicos, intervalos que soem juntos, uma perspectiva harmônica, né? Eu tenho aqui um dó maior, por exemplo, vou fazer o campo harmônico de dó maior. Dó, ré menor, mi menor, tudo bem, ok. E o fá? O dó está aqui fechando, né? Então, assim, eu já não tenho sol, Já não tem. já não tenho. Não tem lá dó. Sol, ele está partido, né? Tá partido. O lá, né? O si, sim, o diminuto e o dó. Então Certo, você vê que não é. Muitas vezes você não consegue nem mesmo fazer terças paralelas, assim, por exato. exemplo, por exemplo, você não consegue fazer toda. Até aqui tudo bem, mas aqui você já não tem, então. Você já tem um arremedo aqui da ideia. Então não é um instrumento que pode ser pensado harmonicamente como acordeon. Isso é muito importante, porque quem uma vez vai estar estudando o oito baixos, o fole de oito baixos, tem que ter a perspectiva de que tem nas mãos um instrumento melódico que inclusive tem recursos harmônicos até mais limitados que um instrumento de corda friccionada, como um violino, ou um violoncelo, ou um contrabaixo, ou uma viola de arco, porque que nesses instrumentos, apesar da extrema dificuldade, né, desde Tristas Eras, Paganini provou que era possível tocar diferentes intervalos no violino, e aqui não, aqui nós temos essa restrição, o que não ocorre na gaita Sim. gaúcha. Talvez por isso a gaita tenha sobrevivido no baile gaúcho. Podemos até jogar hoje grandes nomes assim da gaita gaúcha, amigos meus, o grande Gilberto Bergamo, o nosso amigo maravilhoso Borghettino, virtuose da gaita ponto. Todas essas pessoas se inseriram mercadologicamente muito bem, também pela questão harmônica que o instrumento propicia. Bacana. E no fole de oito baixos, ele tem uma perspectiva melódica muito forte. Tanto que muitas vezes até o próprio canto ele tem que ser um canto dobrado, né? Quando Abel Dias grava Sai Sereno, que é uma canção, ele dobra, se não me engano, o João Silva que faz a Sai, sai do sereno, sereno pode fazer mal, tem logo pra dentro de mim, que este forró tal, um acordeonista jamais faria esse acompanhamento, né? Ele bordaria com acordes, com estrutura harmônica, né? Mas era a solução que o Abel Dias tinha muitas vezes, por exemplo, quando ele gravava canções, era dobrar a canção, Dobrar dobrar a a melodia, melodia. e Acompanhar. fazer uma espécie de uníssono, oitavado, assim, da Isso, voz. essa afinação acaba resultando várias características no repertório, né? Na forma de tocar mesmo. Muito, Você vê que muito. as músicas de oito baixo nordestino, em geral, são soladas o tempo todo, né? O tempo todo, Semicolcheia ali, cata, 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 Sem cata, 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 colcheia o cata, tempo cata, cata, inteiro. cata, 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 porque não vai descansar nunca. Tem a característica do choro, né, que vai desse chorado, né, que você falou das semicolcheias, né, da contínua, dessa melodia contínua, desse moto perpétuo, assim, que acompanha a maior parte das músicas do repertório, né, sem Agora, dúvida. tem uma coisa muito intrigante, cara, que
você cita aqui no livro, e outro dia a gente trocou essa ideia já, que assim que eu comecei a conhecer os oito baixos, eu tive a oportunidade de pegar um oito baixo que estava afinado em tom menor. E a fileira de Exatamente. dentro é uma diatônica menor. Então, você tem ali, por exemplo, um Ré menor, né? Tônica, terça e quinta, né? Ele fechando. E abrindo, você tem um Lá7, porém, o Lá meio tom acima. Si bemol, Dó sustenido, Mi, Sol, formando um acorde diminuto, né? Então, ele é todo abrindo diminuto e fechando no acorde menor. Então, quando eu experimentei esse oito baixo, mudou bastante coisa. Era um oito baixo até, inclusive, do meu amigo Helder Vasconcelos. O Helder Vasconcelos, foi Que integrante era do Mestre Ambrósio. Mestre Ambrósio, né? Ele comprou esse oito baixo na mão de Heleno. Não Heleno Heleno. Trovinco, é Heleno dos oito baixos. Heleno dos oito baixos, o grande Heleno, E ele grande disse que afinador. Heleno falou para ele, pega esse fole aqui. Ele não sabia, não conhecia nada de nenhuma afinação, foi o primeiro contato que ele teve, né? E eu me lembro do Helder comentando que pegou o fole e já saiu compondo. Foi assim, imediato, as músicas estavam prontas. Eu achei muito curioso, porque eu só conhecia fole transportado ou natural, que não dava para tocar forró em tom menor harmônico. Aí eu peguei o fole dele e sai tudo pronto, realmente, né? A escala menor harmônica para você tocar, por exemplo, Shot das Minas, vários forróis conhecidos, né? Realmente fica muito, muito mais cômodo, né? Ele é da mesma facilidade que uma gaita gaúcha tem para tocar o acorde maior, ele tem para tocar o acorde menor. Aqui você Isso tem foi uma grande na questão. transportada você tem menor, né? Abrindo. Na transportada. Na transportada, né? Então você tem ela aqui toda abrindo. Você tem Certo. o menor, né? E a dominante. Então dá para fazer essa questão do harmônico, né? Mas essa afinação na transportada, sem dúvida, tem. Na transportada tem mesmo. Eu sei que tem. Mas essa afinação que você está falando, ela tem ergonomia, né? Ela é mais simples, né? Esse processo digitacional, né? Você não precisa procurar nada. É só você tocar ali que vai dar certo. Pois quem me falou dessa afinação, eu acho, pela primeira vez, a gente até conversou, né? Foi um dos nossos primeiros papos, né? Foi o Camarão. Que eu perguntei para o Exatamente. Camarão. É isso que está aqui no livro, inclusive, que você cita. Tem um disco do Camarão e ele falava dessa afinação que ele não conhecia. Na verdade, o que aconteceu na época, segundo ele contou a história na época, ele descreveu, que ele já não tocava mais fole. Ele tocava acordeon. Mas como na época, isso foi em 64, se eu não me engano, 1964, estava fazendo muito sucesso o Dolfinho, Zé Calixto, Zé do X. Então, o Oito Baixos estava em alta, digamos, Geraldo Correia, e foi o produtor da Mocambo que sugeriu que ele gravasse um disco com fole. Então, ele adquiriu o fole em Recife, e era o fole já nessa afinação que você está se referindo. Então, as músicas desse disco são construídas com base nessa afinação misteriosa, né? Que infelizmente, eu nunca encontrei um instrumento. Eu acho que eu vi já pessoas tocarem perto de mim, a Chiquinha Gonzaga, se eu não me engano, talvez. Acho que a gente chegou a falar sobre isso. Acho que até o maestro Júlio falou isso comigo algumas vezes que nós nos encontramos. Julinho que confirmou que ela tinha um fole que era do Januário, que pertencia a Januário, que era afinado em menor. E aí fica essa indagação, né? Por que esse sistema, né, que seria até mais simples, né, do ponto de vista econômico, porque ele, não vou dizer que tenha sido extinto, porque tem exemplares aí, mas não foi tão
tão mapeado, né, digamos assim, não foi tão divulgado, né, não sei, talvez porque os principais instrumentistas usassem esse sistema, né, os que Eu acredito que mais sim, viu? Eu acredito que tiveram mais popularizou essa. respaldo, se a gente pensar, todos esses instrumentistas, o Geraldo Correia, o Zé Calixto, Abdias, utilizavam esse sistema preferencialmente, né? Manuel O próprio Maurício. Manuel Maurício parece que já era um outro sistema. Ah, é mesmo? Manuel Maurício, quem me conta isso, quem me contou isso foi o Luizinho Calixto, que ele estava em Caruaru, e ele se deparou com um fole, né, que havia pertencido ao Manuel Maurício. Quando ele começou a tocar no instrumento, ele percebeu algumas pequenas diferenças que ele não soube explicar detalhadamente, até porque foi um contato muito rápido que ele obteve com o instrumento. E, segundo ele, isso possibilitava velocidade no Manuel Maurício no seu repertório. Era um instrumento híbrido que tinha algumas características diferenciadas da afinação transportada padrão. Mas, rapaz, isso é muito valioso, viu? Eu fui a Caruaru, vi algumas concertinas, mas na época em que eu estive mais em Caruaru, eu não sabia dessa história. Senão, acho que eu ia tocar em todas as concertinas. Eu lembro de um feirante na Feira da Farinha, né, lá em Caruaru. Esqueci o nome desse senhor muito simpático, que ele alugava foles. Ele vendia, ele tinha uma barraquinha de foles de 8 baixos. E Mas, tinha rapaz, foles de todos os tipos, né? E aí ele eram muitos instrumentos, mas se na época eu soubesse dessas lendas, né, desses outras variantes do fole, mas eu não sabia, não conhecia essas histórias, eu vinha conhecê-los depois, posteriormente. E na Paraíba bacana. mesmo, olha, o tempo que eu morei na Paraíba, eu nunca encontrei nenhum instrumento que não fosse transportado, né? Conheci muitos praticantes, porque em 2018 eu trabalhei, em 2019, eu trabalhei numa espécie de inventário, numa espécie de censo, o mapeamento dos folistas do estado da Paraíba. Olha Um só que projeto, bacana. fui coordenador técnico de um projeto que foi uma parceria do IFAM com a Associação Balaio Nordeste. Então, eu trabalhei nas duas primeiras etapas do projeto, né, que foi a pesquisa de campo, e aí eu fiz assim, uma espécie de censo mesmo, de localização dos folistas paraibanos. Na época, nós localizamos cerca de 30 folistas em diferentes regiões do estado da Paraíba, diferentes municípios. Todos tocavam fole de 8 baixos. Transportado, apenas havia uma única exceção que tocava uma afinação natural, uma afinação semelhante à afinação gaúcha, por consequência de seu estado em São Paulo. Ele havia trazido esse instrumento que tinha mais conforto do ponto de vista técnico, porque, sem dúvida, o fole transportado é uma afinação muito severa, eu costumo dizer, Muito para severo. o executante. Ele é uma afinação realmente bastante complexa, e na Paraíba eu não encontrei, mas acredito que fazendo mapeamento em Pernambuco, onde há uma quantidade até mais expressiva de folistas em atividade, hoje eu acredito, suponho, e sobretudo a região de Caruaru, acredito que nós encontraremos instrumentos como esses que nós estamos falando, dos quais eu nem sei mesmo o nome das afinações, infelizmente. É uma parte assim que para mim é bem desconhecida. E uma coisa que me chamou a atenção também foi quando você comentou que originalmente se faziam instrumentos de várias afinações, né, lá no começo do Sim, século, né? sim, Então, havia algo semelhante, inclusive eu conversava hoje com um amigo meu que é músico da Marinha, e ele fez exatamente essa pergunta. Havia um pensamento no fole muito semelhante ao sopro, aos instrumentos de sopro. Um instrumento soprano, um instrumento contralto, um instrumento barítono, mas sem esses nomes, sem essa terminologia. Na teoria nativa eu não encontrei essa designação. Mas, por exemplo, o Zé ele utilizava dois sistemas de transportada. Quer dizer,
o sistema transportado em duas alturas diferentes, uma em Dó e uma em Sol. A Sol, eu tenho ela, ela não está aqui na sala, não tem como eu sair agora e andando e voltar. Ela tem mas quem ouviu o meu duo Baião de Dois com a minha esposa, a Agatha Christie, violoncelista, eu uso muito essa afinação. É um instrumento que eu tenho de madeira, que é a afinação Seria Sol, uma Sol afinação e Fá sustenido? Sol e Fá sustenido. Ela tem uma Certo. sonoridade grave, uma tessitura grave. Ela tem um som muito mais fechado. E a de Dó, um som mais aberto. Mas nas décadas de 40 e 50, a Todeskine, ela fabricava muitos instrumentos em bemóis. Né? Então, você tem instrumentos também em tonalidades de bemol. Então, você encontra afinações transportadas em diferentes alturas. Ouvindo os discos de fones de oito baixos até a década de 70, você nunca sabe qual é a altura que o fonista está utilizando. Conforme precisava, ele trocava de instrumento, né? Mas melhor do que trocar o tom. É uma diversidade de afinações. Então, você tem um disco do músico, ao invés de estar utilizando a afinação em Sol, utilizando Lá bemol. Outro, ao invés de estar usando Dó, está usando um Ré bemol. E, aos poucos, acredito que esse processo da educação, do ensino do fole, que vem no momento de declínio do instrumento, realmente que foi o início do nosso século, né? Quando pessoas como o já citado Heleno dos Oito Baixos e o Luizinho Calixto, né, protagonizaram assim, os primeiros cursos de fole de oito baixos na região Nordeste. Essas pessoas acabaram buscando o modelo de Dó, que é esse modelo que eu estou utilizando, como uma espécie de afinação padronizada. Acredito que isso até teve uma função positiva, no sentido de integrar toda uma comunidade de praticantes em torno de uma mesma altura. Por outro lado, isso acaba enfraquecendo a diversidade de afinações que faz parte dessa própria natureza do instrumento, do fole, que eu acredito que tem uma conexão muito grande com os instrumentos de sopros. Então, você tem um fole como esse, que é um fole mais, digamos assim, soprano, contralto, vamos colocar assim, um contralto, um outro instrumento que é mais barítono, um outro instrumento que é mais baixo, e isso afeta, sem dúvida, a sonoridade, né? Já que são instrumentos que não possuem registro, registração de escolha de timbres, né, etc. Então é uma coisa muito interessante dos discos de forró, vale a pena ouvir os discos, os músicos, né, os tocadores, e Zé Honório, por exemplo, que gostava de afinação de bemol, Adolfinho curtia também os bemóis, e depois isso foi se dirigindo ao Sol e Dó, as duas afinações hoje que são mais padronizadas. Quem pode saber muito a respeito disso é o próprio Heleno. Ele foi discípulo de Manuel Maurício, né? Heleno talvez saiba acerca dessa afinação misteriosa que o Luizinho E ele foi quem forneceu esse fole para o Helder, que é em tom menor. Então ele conhece essa afinação, conhece as afinações do Manuel Maurício. Sim. Talvez ele seja uma referência desse elo perdido, né? Talvez ele seja o elo. Seja se não uma das poucas referências, né? Acerca disso, isso deve ter ocorrido especificamente em Pernambuco e talvez não tenha se expandido tanto, né? Pelo que nós estamos observando. Pode ser que não tenha saído de um raio tão expressivo, né? De atuação de instrumentistas. Então é um assunto muito interessante. Sem dúvida, o Heleno é uma figura incrível, né? A história dele, né? O Matheus mandou aqui que as concertinas inglesas também foram produzidas pelo Edson, em modelo soprano, tenor, baixo e contrabaixo. Também o que acontecia também, né? Voltando a essa questão muito legal que ele mandou isso aí, que a terminologia não era empregada. Eu lembro até o Zé Calixto, ele usava, uma vez ele me chamou, meu filho, vem aqui, ele me chama de meu filho. Fui para a casa dele e ele ia ensaiar na minha frente, privilégio, né? Eu nunca esqueço esse dia, o repertório de um show que ele iria fazer.
de lançamento do disco Poeta da Sanfona. E aí ele ia passar o repertório do disco e mais algumas músicas para que eu ouvisse, né? E ele tinha uma folha de papel com o roteiro do repertório e ele designava a grave e aguda, quer dizer, a oito baixo, sol, como um instrumento, vamos chamar assim, barítono, eu percebo ela como um barítono, e a afinação em dó, essa afinação mais usual, né, que nós encontramos mais, como um instrumento mais alto, né, mais entre o contralto, o soprano, não, daí para fazer uma catalogação organológica, né, desses instrumentos requeriria um trabalho um pouco mais minucioso, né? Mas, sem dúvida, é uma coisa que talvez existisse nas cartas dos próprios fabricantes e no linguajar popular, na teoria nativa, né, como a etnomusicologia gosta de designar, né, Tiago de Oliveira Pinto, né, essa expressão teoria nativa, que ainda se utiliza muito nos trabalhos etnomusicológicos, né, vamos até falar em bom português, na linguagem dos praticantes, isso vai adquirindo outras conotações, né, para significar a mesma coisa, na verdade, né? Mas, sem dúvida, é possível fazer esse paralelismo, e acredito que tenha não posso afirmar isso, né, mas pautado até mesmo nessa curiosidade agora que nos foi apontada, caso se fizesse um estudo histórico, poderia se chegar a isso, sem dúvida. É. Eu sei que eu comecei a pesquisando o oito baixos. E aí, para quem não vem da tradição, né? Para quem já não nasceu ali, que pegou aquela tradição, seja da concertina ou do bandoneon e tal, como é o nosso caso, né? Aí você chega, vai de mansinho, vai pisando de mansinho naquele terreno ali, vai vendo e começa a fazer comparação das coisas, né? Inevitável, assim. A gente também não. É como são muitas variedades de coisas, aí você também não quer pegar a primeira e se ater a ela, né? Sem Talvez como numa dúvida. tradição você receberia aquilo do seu pai e é aquilo mesmo e pronto, né? E aí eu comecei a ver, pô, mas tem uma em tom menor, mas a natural tem mais facilidade para você fazer acompanhamento, a outra tem mais facilidade para você solar, mais facilidade não, mais recurso. Mas aí eu comecei então a desenvolver uma afinação, pesquisar e fazer milhões de labirintos de escalas e desenhar afinações, né? Eu tenho uns 50 estudos aqui Interessante. de afinação para um fole de 3 fileiras. Comprei um fole de 3 fileiras para reformar e desenhei várias afinações. E no meio desse caminho, tinha começado a comprar uns foles antigos na Alemanha, assim, né? Trazendo pelo eBay e tal. E acabei chegando na concertina. Aí falei, poxa, primeiro me seduziu muito pela coisa também de ser um instrumento menor, né? O fole já é menor do que uma sanfona, né? Que era o que eu tocava primeiramente, o acordeão. Mas aí, esse tamanho do oito baixo já é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas aí a concertina menor ainda, aí eu achei interessante. E aí, de repente, a mão esquerda é melódica. Aí isso me atraiu muito. Eu falei, pô, isso é muito bacana, pô. Porque além de você fazer baixo, acompanhamento, mas você monta o acorde que você quer e É você faz incrível, né? melodia também É. Mas ao mesmo, aí da mesma Uhum. forma, surgiu essa vontade de pesquisar o que seria uma concertina, aliás, é, também favorecendo essas mesmas questões todas que o oito baixo trilhou, né? Muito interessante isso que você está falando, porque de certo modo converge com o que foi o início da minha pesquisa. No Olha, início, quando eu fui tomado assim pelo interesse do instrumento, eu me deparei com diferentes mapas de afinação e até eu conhecer o fole transportado, eu levei algum tempo. E eu cheguei a pensar, eu cheguei a construir também alguns mapas, eu observava acordeonistas, tive a oportunidade de conhecer alguns acordeonistas europeus e
observando, né, a facilidade digitacional daqueles instrumentos, vindo de instrumentos que possuem uma certa praticidade, como o próprio piano, era natural que eu não me identificaria muito com o fole de oito baixos. Então, quando eu iniciei minha pesquisa, eu sempre conto essa história, Johan, porque foi uma coisa muito engraçada, né? Eu estava uma manhã conversando com o Zé Calixto, tomando café da manhã na casa dele, na verdade, aquele café bem nordestino, com cuscuz, café São Brás, o cará, né? Com manteiguinha de garrafa. E aí, a uma certa altura, ele perguntou para mim qual eram as minhas intenções com o fole. Quase parecia até uma carta assim de o pai da noiva, né? Quase algo assim. Vai E eu, noivar? Como é que é? e eu falei com ele que era apenas uma pesquisa musicológica. Expliquei para ele porque eu não era um folista, nem pretenderia tocar o fole, tal a dificuldade mesmo do próprio sistema de afinação, que não possuía uma ergonomia muito grande. Bastou eu falar isso para que ele mudasse o tom de voz, batesse na mesa levemente, falasse: meu filho, a partir do momento que você pretende falar sobre um instrumento, você tem que ter algum domínio, mínimo domínio sobre ele. Então, Olha só. trate de começar a estudar. Foi nesse momento que a minha pesquisa tomou um outro pé, que foi a biomusicalidade, né? Utilizando um dos ramos da etnomusicologia, no qual o estudante, o pesquisador, ele se torna um estudante daquela tradição. Que Um interessante, cara. estudante no sentido técnico, um estudante no sentido de passar por um aprendizado similar ao que seria um aprendizado tradicional. E foi aí que mudou a minha perspectiva, e eu fui abandonando uma perspectiva mais generalista que eu tinha a princípio, que era meu desejo, porque meu desejo era praticidade. Eu sou pianista, para mim, teclas brancas, teclas pretas, onde estão sustenidos os bemóis, sistemas mais racionais, digamos, né? Acordeon, né? A sanfona sempre me Aham. seduziu mais, né? E aí eu acabei me submetendo ao processo do aprendizado, que é uma das partes importantes do livro, que eu não escreveria essa parte, mas foi meu orientador que falou: Léo, essa é uma parte muito importante do trabalho, porque isso é o resultado da pesquisa em relação ao próprio pesquisador. Então, é uma parte importante. A princípio, eu não gostaria de escrever isso. Eu achava que seria um pouco vaidoso falar sobre o processo de aprendizado, mas acaba que o processo de aprendizado, que foi extremamente penoso, ele se deu dessa forma, de fora para dentro. Aí, durante inúmeros momentos, eu tentei deixar o fole, porque até pelas minhas próprias atividades profissionais, como professor de música, eu toco piano, eu toco um pouco de acordeon, então eu tenho que estar sempre estudando esses instrumentos, sempre em forma, para poder lecionar, para poder conhecer os repertórios, e pelo próprio prazer de tocar também, como músico, como compositor, né? Mas o fole, ele sempre vem. Então, aí é a coisa de fora para dentro, daquela coisa que você já não... Recentemente, conversando com o Oswaldinho, meu grande mestre, grande amigo, guru também, musical, o Oswaldinho, a primeira pergunta que ele faz sempre é: como é que está o fole? Olha só. O Então, Oswaldinho é um cara. essa imposição do fole, né, eu diria que foi uma imposição que eu acabei Poxa, que comprando, né, interessante. lógico, mas que foi muito difícil para mim, porque ele é um instrumento que trazia e traz até hoje um desafio enorme, né? É como se fosse mergulhar num mundo de mistério, assim, e realmente foi uma coisa norteada por essa perspectiva colocada pelo próprio Zé Calixto no momento da minha Agora, pesquisa de eu, campo. sem querer, assim, diante o nosso querido Zé Calixto, desvirtuá-lo do seu estudo, aprendizado do oito baixo transportado, é, Uhum. eu faço um convite a você também a chegar nessa pesquisa, no protótipo também, quando for possível, e essa ferramenta de desenvolvimento de uma coisa com essa facilidade mesmo que você
compreende bem, que você também sentiu, né, lá no início, de encontrar uma possibilidade, né? Possibilidades, né? Sim, né? Com certeza. Eu primeiro agradeço o convite, que eu estou à disposição e total interesse em poder contribuir de alguma forma, né, dentro dessa pesquisa. E curiosidade também, porque eu sou um curioso também da música e de instrumentos, e apesar dessa devoção ao fole, né, digamos assim, isso de modo algum impede que a gente procure, como eu falei, o próprio acordeon, que para mim é um instrumento que oferece mais facilidade, digamos assim, de dicção melódica, de interpretação, de recursos, sem dúvida, que auxiliam a prática musical, né? E a ideia da concertina, desde que nos conhecemos, né, e tivemos nosso primeiro contato via Zap, trocando informações, eu fiquei não só encantado como fascinado. Eu já conheci um pouco a concertina por ter passado pelo Espírito Santo e Sim, ter tido um brevíssimo contato com esse universo da concertina, que sem dúvida é muito fascinante. E a aplicabilidade desse instrumento, sem dúvida, é de uma praticidade incrível. E é, acredito que isso pode expandir muito o vocabulário é, dos instrumentistas. exatamente. A música no Espírito Santo ela é bem curiosa, porque tá ali imprensadinho entre Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro. Então, mesmo a É, imigração alemã com a característica bem forte, ela traz essa influência local, né? E agora a concertina também que está ali presente, ela é a exemplo da gaita gaúcha, favorecendo muito as tonalidades maiores, né? E mesmo sendo um instrumento cromático com a escala completa, ele não deixa de favorecer muito fortemente aquela escala maior. Agora, esse protótipo da gente agora, ele tá com um paredão de nota, tem 54 botões de cada lado. nossa, Mas não precisa usar tudo, né? Usa o que quer. Dá pra colocar, inclusive, a afinação do oito baixos, colocar oito baixos de três fileiras, ou então da concertina inglesa, da concertina do Espírito Santo, ou do bandoneon. Vai mudar um pouco no bandoneon, assim, a curva das notas, né? Porque é muito peculiar a disposição das notas. Mas assim, é como eu disse no início, é uma ferramenta de pesquisa, né? Você vai no computador e muda a afinação que você quer, você coloca, você pode desenhar uma afinação, colocar e experimentar, né? A intenção é essa. e, e além disso, eu adoro MIDI. Eu adoro MIDI. Eu uso É. muito o sistema MIDI no piano digital para gravar trilhas ou até composições, né? Uhum. E a aplicabilidade do sistema MIDI em termos de gravação é muito bom, né? É uma coisa assim que favorece bastante a execução e é um estudo por si só também. Então, acho É, interessantíssimo esse projeto, né? é. Aplaudo muito essa ideia e estou muito curioso para conhecer assim que esse protótipo já estiver assim vindo à luz, né? Com A nossa certeza. última live vai ser com o protótipo concluído. Aí a Ah, gente que vai maravilha. dar um intervalo agora, a gente fez a semana passada e essa, vai dar um intervalo e aí só no finalzinho de abril que a gente vai ter esse tempo aí para dar os acabamentos. Aí vem a Que equipe toda maravilha. novamente, a gente vai fazer os testes ao vivo. Ah, que bom, Pois olha, Johan. Eu é... lembrei só de uma última coisa, enquanto nós conversávamos sobre o protótipo, nós falamos das afinações misteriosas, né, das afinações que não foram totalmente estudadas e reconhecidas historicamente. Tem uma quarta afinação, né, ainda que é a afinação do peito sertanejo, que, como fala o próprio Oswaldinho, é uma afinação peculiar, é uma afinação própria do peito sertanejo. O Oswaldinho Nossa, conta que a principal
nem sei como chamar esse instrumento do Pedro, embora ele fosse colocado como folista, mas na verdade é um acordeão, era um acordeão em terças da Stradale, que pertencia ao Oswaldinho, que o Pedro transformou aquele instrumento num instrumento bissonoro, em 3 carreiras de botões. E Em 3 carreiras, eu já via fotos do Pedro Sertanejo tocando com 3 carreiras. E a afinação, segundo o Oswaldinho, não era afinação transportada. E essa informação foi atestada por pessoas que conviveram também, tiveram oportunidade de ter contato. Oswaldinho ainda tem esse fole dele, não? Então, eu não sei, esse fole não está em porte, né, do Oswaldinho, até onde eu sei, mas existe essa informação do Pedro Sertanejo também como um criador de uma afinação peculiar, né? Então essa busca por uma afinação, busca pela afinação perfeita, né? Essa busca por uma sonoridade própria, mas também rapaz, por isso é novas muito interessante. perspectivas, é muito curiosa, porque nós vimos o caso dessa afinação menor, né, que foi utilizada pelo Camarão Disco, vimos essa outra afinação que teria sido utilizada pelo Manuel Maurício, e essa outra afinação também, do qual sabemos ainda praticamente nada, eu diria, assim, do grande mestre, grande afinador, grande instrumentista, que foi o Pedro Sertanejo. Poxa vida, que legal essa informação, Léo. Eu lembrei agora, só para fechar, Poxa enquanto vida. nós conversávamos sobre o protótipo. Bacana, bacana. Pois você está convidado aí a experimentar esse protótipo quando for possível. Opa! Léo, que eu for para Recife. Aí também é uma deixa para você vir para cá. Já tem lugar para ficar aqui. Já estou com bilhete aqui, já. Pois, Léo, vamos chegando aqui, né? Hoje passamos mais do que vinha sendo, já deu 1h20, tá vendo? Poxa, eu nem gosto de falar muito, é isso. Só gosto de conversar. Eu também não. Então, vamos lá, né? Vamos se despedir aqui, te agradecer imensamente aqui. Esse papo foi muito proveitoso, muito legal mesmo. Muito bom estar trocando essas informações, te ver, né, novamente, a gente bater esse papo. Isso aí. E é isso. Gente, eu vou deixar ali no Facebook o contato. Você tem ainda mais livros, não, para à venda, não? Como é que tá a edição? Temos livros ainda disponíveis, né? O livro Pontos Feitos e Baixos, né? Tá aqui, o livro. Quem quiser encontrar o livro, entra em contato comigo, né? Pode entrar em contato comigo diretamente mesmo, né? Ou pelo WhatsApp 21 971 47 0089. A distribuição independente, né? Estamos sem distribuidora, né, nesse momento, mas para todo o Brasil. E é isso. E também fiz um método também de Fábio Baixos, né? Fez um método também? Nordestina. É uma apostila, é um livro muito simples, né? Como uma apostila, um caderno. Ele tem a característica de trabalhar a notação musical de acordeon, a notação tradicional, junto com a tablatura. Né? Então, por exemplo, é o primeiro método que busca integrar a notação tradicional que se utiliza para acordeon desde a década de 40, a Associação de Acordeonistas da América, que fizeram uma espécie de notação padronizada para o acordeon, e eu fiz uma adaptação dessa notação para o Fábio de Baixos, né? Muito importante, É um livro que, inclusive, acho que pode auxiliar também maestros, arranjadores, pesquisadores, de modo geral. E também, para quem tem interesse no mundo do acordeon, está disponível no site da Funarte o Songbook Online, volume 9,
no qual eu fui o coordenador técnico do songbook, um dos primeiros songbooks, acho que tem outro de uma moça de São Paulo, que agora não me vem à memória o nome dela, que foi na mesma época, de acordeon, um songbook do repertório de acordeon, que foi lançado pela FUNAT e está inteiramente disponibilizado ao público. Esse é um livro que está em PDF, né? E nesse livro eu escrevi um texto, também uma espécie de uma breve história do acordeon no Brasil, sobretudo do ponto de vista da literatura para acordeon. Os primeiros professores, os primeiros métodos. Que bacana, cara. Pois, gente, esse livro é uma literatura muito importante, muito bom que foi feito esse estudo, essa pesquisa. Recomendo. Também uma escrita muito agradável, viu? Parabéns mesmo, Léo. Você escreve Muito muito bem, é obrigado. muito gostoso de ler. E isso é um livro histórico do ponto de vista do instrumento e da história, de uma parte da história da música brasileira, Obrigado. com personagens e fatos importantes. Então, Léo, Obrigado. um grande abraço, Léo. A gente vai mantendo o Grande contato, abraço. né? Muito obrigado. Mais uma E vez, muito obrigado pelo convite, para poder estar aqui nessas rodas de conversa com vocês. E foi tão enriquecedor também para mim, sempre um aprendizado conversar com você. Eu sempre aprendo muito. E bacana. sou muito grato, né? E a todos E os colegas também que estão aí nessa empreitada maravilhosa que vocês estão desenvolvendo. legal, legal. Deixa passar essa pandemia que a gente toma um café junto. Sem E dúvida, faz vai e puxa passar. um bocado de fole. Como diz o Chico Buarque, vai passar. Sivuca, né? Aquela coisa. Maravilha. Então, um abração, meu querido. Tá bom, grande abraço. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.